Chega mais, vem cá, porque a polícia desbancou um esquema milionário especializado em esquentar carros irregulares no sistema do Detran. Cada ano, 5, 10, 2, 3, aparece uma história dessa aí. Os criminosos, inclusive, eram ajudados por despachantes credenciados, tá? Que alugavam as senhas para que a quadrilha tivesse acesso ao sistema. A nossa Thaís Travessoli tem mais informações para a gente sobre essa história e vai falar também sobre as investigações que apuraram aí que os golpistas movimentaram pelo menos 3,5 milhões de reais. Como é que era o funcionamento desse esquema na prática, hein, Thaís? Vamos lá então, Jason. Informações que foram divulgadas agora há pouco pela Polícia Civil numa coletiva de imprensa. Vou reforçar esse número que você acabou de falar, Jason. 3,5 milhões de reais. Isso em prejuízo para as vítimas. É um grande esquema que foi descoberto. Foram 9 meses de investigação da Polícia Civil. E a polícia começou essa investigação, Jason, depois de receber informações do Detran Paraná, que estava desconfiando que havia algo de errado nesse sistema, que tinha coisa errada. Por isso a Polícia Civil, então, passou a investigar esse caso. Foram 42 ordens judiciais que passaram a ser cumpridas hoje. Ainda hoje aqui no BG a gente vai trazer mais detalhes, com entrevista com o delegado também, mas agora a gente já começa a adiantar para vocês algumas informações que são bem importantes. Todo mundo deve estar tentando entender em casa como que funcionava esse esquema, né? Para chegar a um prejuízo de 3,5 milhões de reais. Esses mandados judiciais foram cumpridos aqui em Curitiba, também região metropolitana. O que já se sabe, de acordo com a Polícia Civil, Jason, que o grupo iniciava a ação utilizando a chave do sistema digital de transferência de veículos de um despachante credenciado do Detran, como você disse, Jason. Com essa chave, o que eles faziam? Eles aproveitavam para alterar os dados do veículo, aí com isso, incluir no mercado carros roubados ou furtados e adulterados com dados de veículos legais em circulação no país. Aí, com esse veículo já adulterado, o grupo buscava veículos iguais nos sistemas, adulteravam sinais identificadores e utilizavam documentos falsos para transferir o veículo para um laranja, inclusive fazendo a transferência de domicílio. Depois, então, o veículo era vendido para um terceiro. Daqui a pouco, no Balanço Geral, tem reportagem completa sobre esse caso bem grave que foi investigado pela Polícia Civil. Ok, obrigado, Thaís Travessoli, que traz aí o primeiro destaque dessa notícia. Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem completa para você entender melhor como é que funcionava todo esse sistema aí, tá bom? Doutora Márcia, delegado de polícia, já deve ter ouvido falar desse tipo de coisa assim. Não, o tempo vai mudando, as quadrilhas vão se especializando, né, doutora? Sim, existem as mas já eu me lembro, porque o meu pai era policial militar, trabalhava na polícia rodoviária, a gente ouvia às vezes as histórias que envolviam assim essa categoria, infelizmente, né? Mas o mais elaborado disso é que quando o seu pai estava na ativa, há algum tempo atrás, era tudo muito analógico. Então era mais fácil você até duplicar um documento sem que tivesse referência, né, numa base de dados. Hoje não, existe uma base de dados. Então o que se fazia ali? Pegava um veículo que era roubado ou furtado, para recolocá-lo em circulação, pegava-se dados similares de um veículo com as mesmas características, e se fazia a transferência desse documento, ou seja, o proprietário do veículo ficava numa situação, entre aspas, irregular, porque ele era o proprietário do veículo, enquanto um veículo roubado estava circulando com o documento dele, né? Daqui a pouco a senhora vai falar também dos prejuízos para quem acaba se entrando como laranja numa história dessa ou sendo prejudicado, né, por causa de um carro desse. Você acaba comprando e está envolvido no roubo. Porque serão carros de maior valor econômico, né? Agora, atenção, hein?